Recebendo hoje aqui no Versão Mulher, com muita alegria, com muita satisfação, essa querida, que é a Cristiane Spor, mais conhecida como Cris, né, Cris? Acho que se eu falar Cristiane, ninguém conhece, né? É a Cris. A Cris é muitas coisas. Muitas coisas a gente já conversava antes da gravação aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui para dizer tudo que a Cris é. Ela é hipnoterapeuta, especialista em reprogramação mental, pós-graduada no entendimento e compreensão do funcionamento da mente humana, MBA em hipnose clínica, treinadora comportamental de alto impacto. Cris, que prazer receber você, mas eu queria que você já começasse me falando dessa jornada. Como que você chegou nesse caminho aí para atendimento às pessoas, para mudança mesmo, transformação das pessoas? Olá, Tati. Olá a todos os ouvintes e admiradores desse canal. É um prazer estar aqui, trazendo um pouco de conhecimento e informação. E entre tantas coisas, o que eu sou? Sou um ser humano comum, como todo e outro qualquer. Tenho uma história, uma longa história de vida, com muita bagagem, muitas vivências, e foram elas que me trouxeram até aqui. Eu costumo dizer, eu não sou terapeuta por acaso. Eu fui buscar curar as minhas dores, as minhas feridas emocionais e sistêmicas, empresariais, e isto que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, a cura das minhas dores, das minhas feridas, me trouxe até aqui. E eu fiz uma transição de carreira há 15 anos atrás. Então, eu sou administradora, formada em administração, atuei durante 18 anos. Uma profissão bem técnica. Bem técnica, como gestora numa empresa familiar. E foi ali que eu fui entender o emaranhado sistêmico, a influência da vida familiar dentro da nossa vida profissional, afetiva e financeira. E foi ali que eu iniciei a minha jornada buscando respostas para mim. Por que algumas coisas não davam certo na minha vida? Por que algumas coisas não davam certo na empresa, que tinha tudo para ter muito sucesso? Uma empresa que tinha muitos altos e baixos, né? Mas que tinha todo um planejamento, que tinha todo um suporte, que tinha toda uma assessoria, inclusive com o Sebrae, e as coisas simplesmente não fluíam. E foi ali que eu comecei a olhar para dentro de mim, já que a empresa estava estruturada, tinha bons produtos, tinha mercado para isso e não fluía. Então, onde estava o problema? Ele não estava no lado técnico, ele estava na questão emocional. De todas as pessoas envolvidas. É isso? É assim? Porque a gente estava conversando antes e falamos sobre a cidade, sobre a energia. Quando é uma empresa, familiar ou não, quando se identifica que o problema é emocional, começa por quem? São os funcionários, são os donos, são os empresários? Começa por quem isso? Quem tem que começar a mexer com isso para melhorar? Quem tem autoridade máxima. Entendo. Então, sempre, em todo e qualquer emaranhado sistêmico, onde começa, as manifestações se dão positivas ou negativas, se dão através de quem? Dentro de uma empresa, dos proprietários. Quem são os proprietários? As pessoas que ali colocaram dinheiro. Não necessariamente elas estão gerindo o negócio. Entendo. Então, sempre começa com quem tem a autoridade. A autoridade está muito relacionada ao financeiro. Então, quando se fala, por exemplo, de uma empresa... Um provedor. De um provedor dentro de um sistema familiar, é o provedor. Teoricamente, o pai, né? Mas nem sempre ele. Devido à grande disfunção familiar que a gente está vivendo hoje. Mas dentro de uma empresa, quem é a autoridade? Quem ali colocou o dinheiro. E muitas vezes já começa por ali. Qual é a origem desse dinheiro? Como esse dinheiro veio para que houvesse a formação dessa empresa? Ele era meu? Ele era emprestado? Ele veio para mim de maneira lícita? Então, tudo isso vai se manifestar lá no sistema familiar.
aliás, no sistema empresarial. E muitas vezes essa empresa não vai conseguir ter sucesso justamente porque a origem do dinheiro, que pode ter vindo de uma maneira talvez dolorosa, com sofrimento, não necessariamente desonesta, mas através de muita dor, através de muito sofrimento, onde não houve uma liberação, um pai que não abençoa um filho, um pai que não reconhece um filho. A origem de tudo está no amor, as leis do pertencimento, né, de Bert Hellinger, das constelações sistêmicas empresariais e familiares. Então a gente abre um leque muito grande, mas se começa onde? Na origem. Quem fundou a empresa? Por exemplo, eu tenho um CNPJ e vou repassar para outra pessoa. Isso vai fluir? Não. Não. Porque qual foi a origem deste CNPJ? Onde se iniciou essa história? Ela é minha? Não. Eu estou pegando algo de alguém para continuar. Já existe uma base. É como a construção de uma casa. Se ela não é construída numa base sólida, em algum momento ela vai ruir. Então, as empresas também. Né? Se eu compro uma empresa sua, por exemplo, eu compro, né? O correto, pelas leis sistêmicas, seria mudar o CNPJ dessa empresa. E eu preciso fazer o quê? Honrar o primeiro dono. Eu preciso reverenciar essa história. Vou vender para uma outra pessoa. Essa terceira pessoa precisa me reverenciar e precisa reverenciar o primeiro dono. Mas como seria esse processo daí de reverência? De reverência através da gratidão e da inclusão. Eu preciso... na grande maioria das empresas de sucesso tem lá um painel onde tem o quadro de todos os donos. Associação comercial. Não tem a foto de todos os presidentes? Sim. É uma maneira de honrar, reverenciar e incluir aqueles que vieram antes, porque foram eles que construíram a base. E aí o que normalmente a gente faz? A gente quer esquecer, quer virar a página e quer construir algo nosso em cima, com a nossa marca. Com a nossa marca e esquecer a base. E por isso que também muitas vezes não flui. Porque às vezes a gente compra sem gratidão, sem amor. A transição também das empresas familiares, quando é feita a transição, muitas vezes as empresas quebram ali, porque os pais tendem a não entregar totalmente. Eles querem, racionalmente, eles querem entregar o negócio à empresa, mas afetivamente eles não conseguem. Então, esse herdeiro, este filho, estes que vêm depois, eles não conseguem prosperar. A grande maioria das empresas quebra na transição, justamente por isso. Ou o pai entrega com honra, mas o filho não honra o pai. Ele quer fazer tudo diferente, ele não respeita aquilo que o pai construiu e quer ruir, quer quebrar tudo aquilo e quer fazer algo novo, desonrando e desrespeitando. Então, também não vai fluir. Né? Então, olha o quanto a gente abre, assim, por isso que a gente fala... São muitas ramificações, né? Você começa, ela vai abrindo, né? Emaranhados sistêmicos. Então, a gente começa falando de uma coisa e a gente termina em outra. E da mesma forma, isso acontece dentro das nossas casas, dentro da família. Então, os relacionamentos. Eu preciso, se eu me divorcio do meu marido, eu preciso sempre honrá-lo e reverenciá-lo e deixar para ele um lugar no meu coração. Isso às vezes é difícil. É difícil. Né? Aí, então, a gente conversava antes, né, sobre isso também, e aí eu fiquei chocada, assim, porque precisa reverenciar. Se você tem um segundo marido, gente, presta atenção nisso. Você precisa reverenciar o primeiro. Mas, assim, dizendo em reverência ao primeiro, às vezes a pessoa fez muito mal, enfim, para o primeiro, o esposo fez muitas coisas ruins, enfim, mas a esposa se separaram, mas houve o perdão, ela perdoou e está tocando a vida. Isso é uma forma de reverência? Se de fato houve o perdão, sim. Porque se houve o perdão, ele vai continuar tendo um lugar na minha vida. Porque um dia ele foi o amor da minha vida. Um dia ele foi importante para mim. Então esse negócio de virar a página, esquecer e nunca mais... Virar a página, sim.
Rasgar a página, não. Entendo. É? Nossa, gente. Isso. É trabalhoso. É trabalhoso. Existem situações que são muito difíceis de serem perdoadas, né? Traições, agressão física, verbal, sexual. Existe uma série de contextos que são muito difíceis de se perdoar. Aí a gente já entra num outro contexto, né? O perdão é para quem? É para outra pessoa? Não, ela é para mim. Através do perdão, eu consigo cortar laços psíquicos, energéticos, negativos que me amarram no outro. E a partir disso eu consigo viver a minha vida livremente. O que é a mágoa? Água dentro de mim. Tem água suja ali, né? Exatamente. É aquela coisa, né, de pensar assim que a história do veneno, né? Eu dou veneno para o outro achando que ele que vai morrer, né? A raiva é isso, né? Eu estou alimentando algo tóxico e venenoso pensando que vai fazer mal para o outro. Não, vai fazer mal para mim. Na verdade, eu que estou tomando, né? E eu que estou tomando, né? Então, por isso que é tão importante o perdão. Porque quando eu perdoo, eu libero esta pessoa. Eu corto os laços energéticos que me unem a ela e permito que venha uma outra pessoa. E permito que esta também consiga seguir a vida dela. Sim. De outra maneira, né? E na grande maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. Principalmente, eu vejo isso no consultório, nós mulheres temos muita dificuldade para fazer isso, principalmente quando nós temos filhos, né? E principalmente quando a ruptura foi difícil. A gente acaba colocando, muitas vezes, os filhos contra esse pai, contra esse homem, para que a gente se sinta protegida. Mas e como que fica a criança? Aí um outro emaranhado, um outro contexto. Porque se o meu corpo é metade célula meu pai, metade célula minha mãe, como que eu posso ficar com a minha mãe, que está machucada e ferida por causa do meu pai? E como que eu posso amar o meu pai se ele machuca a minha mãe? A dualidade, a bipolaridade, ela se inicia ali, o conflito entre dois polos, porque aí eu não posso ser nem da minha mãe, não posso nem ser do meu pai. Ou eu tenho que tomar um partido e acabo excluindo alguém do meu sistema familiar, e isto vai trazer depois, lá no futuro, desse filho, dessa criança, isso vai se manifestar. Consequências. Nos relacionamentos, no financeiro, no seu trabalho, na sua vida social, porque houve uma exclusão. A vida dos filhos é influenciada diretamente pelas atitudes dos pais. Diretamente. Bert Hellinger afirma que 95% do que nós somos é um resultado do sistema familiar. E quando se fala de funcionamento de mente humana, cientificamente comprovado, nossa mente subconsciente é formada cerca de 80% por programações de vida intrauterina. Aquilo que nós vivemos no útero da nossa mãe é responsável por cerca de 80% daquilo que nós vamos ser na vida adulta. O que a mãe vive quando a mãe está grávida? Ela vive o relacionamento. Então, tudo aquilo que papai fez para a mamãe, de bom ou de ruim, a mamãe vai sentir, e o feto sente numa intensidade 20 ou 30% mais forte tudo aquilo que a mãe pensou, sentiu ou imaginou. Então já nasce, essa criança já é programada, o mindset dessa criança já é programada ali no útero da mãe, e já nasce com uma imagem negativa de homem, com uma imagem de mulher sofrida, com uma imagem distorcida de filho, que filho é o quê? Problema. Já nasce sentindo culpado pelo simples fato de ter nascido, porque se eu nasci, minha mãe sofreu. Minha mãe sofreu porque eu estava sendo gerado por ela neste momento. Minha mãe sofreu por causa das agressões do meu pai. Ela teve que suportar porque estava grávida de mim. Aí a criança boazinha nasce, que não chora, que não briga. Fala assim, nossa, mas meu filho é tudo de bom, ele não tem problema. Quietinho. Ele é o quê? Submisso.
Tem programação de culpa, de medo, de insegurança. E lá na frente isso vai se manifestar de alguma maneira. E na grande maioria das vezes através da sexualidade também, que hoje acontece com bastante, né, intensidade, né, essas questões sexuais. Então, os pais são diretamente ligados, né, ao responsáveis pela vida dos filhos, como vai ser no futuro, ou como se desenrola no presente. Mas os filhos conseguem mudar esse panorama a partir do entendimento deles, que é aí que entra a constelação, a hipnose, a regressão. Exatamente. Então, antes de responder essa pergunta, uma outra, né? Se os nossos filhos são um resultado das nossas ações como pais, a gente precisa entender que os nossos pais também são. Da ação dos pais deles. E assim sucessivamente. Meu Deus. Né? Então, por isso que quando a gente vai para a terapia, a gente precisa olhar com amor para esse sistema familiar, porque eu não quero ser julgada pelos meus filhos, pelas programações negativas que eu causei neles, né? E preciso compreender que os meus pais também não querem, os avós também não querem, os bisavós também não querem, porque todos são o resultado de um processo. Então, a gente olha para esta disfunção no sistema familiar com amor, sem julgar e sem excluir. Então, precisamos dar um lugar a todos do jeito como eles foram. Então, aceitar sem questionar e perdoar aquilo que nos trouxe dor. Isso nos leva à cura. Então, primeira resposta. Segunda, os filhos lá na frente vão procurar ajuda, sim, para resolver esses contextos. Alguns, né, perceberam, entenderam que não, eu preciso de ajuda para mudar isso. Alguns, né? Os que buscam, realmente, o que vai acontecer? Eles precisam olhar para esse sistema familiar machucado e compreender as dores desse sistema familiar e incluir quem precisa ser incluso. Então, voltando lá a falar das questões, né? Os divórcios. Fiquei com a minha mãe, nunca mais eu tive contato com meu pai. Essa criança, se ela quiser ter algum sucesso na vida profissional e financeira, ela vai precisar dar um lugar ao seu pai no seu coração. Não necessariamente procurá-lo e ter um convívio físico com ele, mas dar um lugar a ele no seu coração. Reconhecer que ela nasceu porque houve um pai e houve uma mãe que deram a vida para essa criança. Mas a minha mãe foi estuprada e eu nasci disso. Mesmo assim, você não teria nascido. A vida é o maior presente que os nossos pais podem nos dar e é também um presente divino. Ninguém nasce por acaso, temos todos uma missão. Então, mesmo que tenha sido fruto de um estupro, eu preciso reverenciar esse pai, honrar no meu coração. Então, olha o quanto isso é difícil. E a partir deste momento que eu honro isto, a minha vida flui em todos os sentidos. Enquanto eu não conseguir honrar isso, enquanto eu não conseguir entender, a minha vida não vai fluir. E eu costumo dizer assim que nascemos de uma árvore genealógica. Então, se eu nasci de uma laranjeira, eu vou ser uma laranja. Se esta laranjeira está com as raízes, que seriam os ancestrais, doentes, machucados, feridos, manifestando dor e sofrimento, como que vai ser o fruto dessa laranjeira? Murcho, pequeno, doente, ou de repente não vai nem nascer, que são muitos os casos dos abortos espontâneos ou os natimortos, né? São crianças que não conseguem nascer nesse sistema familiar por honra à dor dos seus ancestrais. É impressionante. Se a gente parar para pensar, a gente começa a analisar e lembrar de fatos que você começa a relacionar. E isso foi por conta disso. Exatamente. É muito impressionante, incrível. Impressionante. Então, às vezes chega no consultório casais que não conseguem ter filhos, né? Eles têm toda a condição clínica de ter filhos, mas eles não conseguem engravidar. Por quê?
Ambos têm programação a nível subconsciente de imagem negativa de filho. Então, o consciente, o racional, ele quer. Mas o que manda? O subconsciente. E lá está dizendo, filho é perigoso. Não pode. Não. Aí eles vão adotar uma criança, daqui a pouco a mulher engravida. Que tirou, né? Esqueceu. Por quê? Porque ela percebeu que filho não é tão difícil, que não é um problema, que é amor, que é bênção. E aí ela consegue engravidar, naturalmente. Então, por isso que vai expandindo, né? A gente vai falando de uma coisa aqui, vai surgindo outra coisa lá, mas tudo vai fechar, tudo vai colidir ali no sistema familiar. Por isso que é tão importante para aqueles casais que estão namorando, que querem casar, que querem ter filhos, que eles passassem por um processo de reprogramação mental antes de ter um filho, para que esses filhos não sofressem esse impacto. Porque na maioria das vezes o que a gente fala assim, não, eu suporto a minha dor. Tô tudo bem, tudo bem. Passei por isso, aqui, mas tá tudo certo. Meus filhos não. Então, olhando com esses olhos, né, a gente suporta, mas a gente não quer que o filho passe por aquelas dores. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa árvore, a nossa estrutura genealógica, o que tudo aconteceu lá atrás, porque tudo aquilo, sim, se manifesta na minha vida e na vida de todos aqueles que vieram depois. Por isso que Bert Hellinger afirma que, quando eu me curo, todo o meu sistema familiar se cura depois de mim, né? Os meus descendentes. Os ascendentes eu não posso. Não dá para mexer. Eu não tenho poder sobre aquilo que está atrás de mim. Hierarquia. Entendo. Papai e mamãe lá atrás, né? Eles são grandes para resolver os problemas deles. Mas eu sou grande para resolver os meus, e quando eu curo os meus, eu curo a minha linhagem. Nossa, estou aqui encantada. É muito interessante. Cris, a pessoa que passa por esse projeto, por essa transformação, ela tem alta? Tipo, ela está passando pela terapia ou ela está sempre em tratamento? Você sempre identifica alguma coisa? Eu estou tratando uma coisa, mas eu identifico outra. Ela está sempre em tratamento ou em algum momento você mesmo vai dizer, olha, a partir de agora você está bem, não precisa vir mais, está tranquilo. Tem isso, não? Assim, existem casos específicos, né? Por exemplo, quando a pessoa vem para a terapia, normalmente, na grande maioria dos casos, ela vem quando ela está numa situação de limite. Verdade. Não vai antes. É muito difícil. A pessoa vem para a terapia quando ela não consegue mais suportar aquela dor, quando ela não dá mais conta daquilo, quando ela já fez o que estava ao alcance dela, aí ela vai para a terapia. Por quê? Ir para a terapia não é fácil. Não. Por quê? Porque eu preciso falar de mim. Eu preciso falar de tudo aquilo que me incomoda. Eu preciso falar de tudo aquilo que eu quero esquecer. Virar a página, né? Então, tudo aquilo que me trouxe dor lá atrás, com o papai, com mamãe, no bullying na escola, no primeiro relacionamento, no primeiro casamento, no trabalho, na rejeição, enfim, tudo isso, eu não quero falar sobre isso. Mas isso também por a gente admitir uma fraqueza? A gente tem dificuldade de admitir alguma fraqueza, um erro? Também, não são erros, né? São dores. E a gente não quer olhar para aquilo que dói. É natural, é uma defesa do subconsciente. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas vêm numa situação de limite. Então, segunda parte da pergunta, né? Existe uma alta? Por exemplo, a pessoa vem para mim e quer trabalhar um pensamento suicida. Então, a gente faz todo esse processo da analogia, do funcionamento da mente humana, suas programações, faz a análise do sistema familiar. E aí, sim, a gente faz a reprogramação mental desse cliente. Pronto, agora não tenho mais pensamento suicida, estou bem. Tem mais alguma coisa que te incomoda hoje? Não, estou bem. Então, tudo bem.
Mas dali a pouco vai acontecer outra coisa que vai me trazer talvez o mesmo sentimento, talvez outro. E aí é o momento de voltar para a terapia, né? Então, a gente é como uma cebola, cheia de camadas. Então, nesse momento, de repente, eu estou preparado para olhar para isso. Imagina uma casa, vou fazer a reforma. Nesse momento, eu posso fazer a reforma do meu quarto. Então, faz lá a reforma bonitinho, feliz da vida. Pronto. Depois eu estou insatisfeita com o banheiro. Então, mais ou menos assim. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Quando é o tempo certo? Quando aquilo está me incomodando. Entendo. Esse é o tempo certo, né? E por que? A pergunta poderia ser, né? E por que esses altos e baixos? Porque agora eu estou bem, estou ótimo, não preciso mais, dali a pouco eu preciso de novo. Por quê? Na nossa mente subconsciente existem várias programações que a gente vai somatizando durante a vida. As primeiras programações são hereditárias, da árvore, genéticas, biológicas, laranjeira, laranja. Depois, vida intrauterina. Depois, processo de nascimento. Depois, primeira infância. Mamei no peito. Não mamei, como é que foi, como é que não foi. Minha mãe cuidou de mim, fui cuidada pela babá. Que traumas que isso deixou em mim. Depois, lá, a primeira infância. Depois, a segunda infância. Depois, a adolescência. Depois, a vida adulta. Então, em todo esse processo, se o cliente está com 40 anos, ele está 40 anos... Passando por processos e registrando na mente subconsciente pensamentos, sensações e emoções que precisam ser trabalhadas. O filme, Divertidamente, quem não assistiu? Quem não assistiu, por favor, assista. A sala de memórias. A gente vai passando uma vida armazenando memórias. E as memórias ruins, elas precisam ser ressignificadas. As emoções, elas precisam ser sentidas. O medo, a tristeza, a raiva, a angústia, a ansiedade, o nojo, tudo precisa ser sentido. Mas a gente faz o quê? Eu sou forte, eu dou conta, eu consigo. Isso aí, não preciso falar sobre isso. Coloca debaixo do tapete? Coloca debaixo do tapete. Tudo bem, mas vai se manifestar no corpo. Através de uma enxaqueca, através de um sobrepeso, através de insônia, através de angústia, através de ansiedade, compulsão alimentar, compulsão sexual, pornografia, que hoje é um problema muito sério, muito recorrente. Então, são o quê? São fugas. São dores que não foram curadas, que nos levam a criar âncoras de falsa sensação de saciedade de alguma coisa que a gente está precisando. Amor, reconhecimento, respeito, validação. Não sabe o que é e preenche com o que acha. Com o que acha. Impressionante. Que vai... É um emaranhado. É a bola de neve. E ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então, algumas pessoas, elas vêm para o processo de terapia, o processo é mais rápido. Mas algumas pessoas não. Por quê? Porque a coisa já somatizou muito. Né? E aí a gente precisa ir tirando as bandagens. E tirando, até que a gente chegue na raiz do problema. O real problema, a real raiz. E onde ela está? Normalmente ali, papai e mamãe, vida intrauterina, que é resultado de papai e mamãe. Entendo. Né? Então, a grande maioria das vezes é isso. Né? E são coisas que a gente tem dificuldade de olhar e de reconhecer. Uma questão que a gente conversava também antes de entrarmos no ar aqui é com relação à hipnose. E se durante a hipnose a pessoa perde o controle? Eu até relatei para você que eu achava assim, nossa, a pessoa está hipnotizada, a pessoa desliga e não volta mais. Tem algum momento desse desligamento, enfim, perde a consciência. Mas eu queria que você explicasse como funciona esse processo da hipnose. E você falou também que não é só a constelação, que assim, gente, a Cris também pode explicar melhor, mas a constelação pode ser feita de várias formas. Eu também gostaria que você, na sequência, falasse sobre isso, porque pode ser com pessoas, pode ser com objetos e... A hipnose também acaba sendo um processo de constelação também, mas com a pessoa sozinha, a pessoa acessando as suas memórias. Mas eu gostaria que você explicasse.
Então vamos lá. Primeiro, o que é hipnose? Hipnose é um estado alterado de consciência, porém consciente. Então, numa linguagem bem simples, hipnose é igual concentração. Toda vez que a gente se concentra profundamente em algo, a gente está em transe, num estado alterado de consciência. Por exemplo, jogando. Jovens, adolescentes, adultos não ficam horas jogando e perdem a noção do tempo e espaço? Sim. Não comem, não tomam água, não vão ao banheiro e quando olha no relógio, nossa, já são 3 da manhã, 4 da manhã e parecia que o tempo não tinha passado, né? Exatamente. Transe. A pessoa está inconsciente? Não. Extremamente consciente e concentrada, conectada em uma coisa. Então, ela se desliga de todo o resto, né? Porque a atenção está ali. Então, hipnose é isso. Às vezes, dirigindo, a gente chega no destino e não lembra como passou pelo trajeto. Hipnose. A gente faz as funções racionais, que é dirigir, porém a mente está tão concentrada num pensamento, no destino, numa pessoa, num fato, que a gente simplesmente não lembra. A gente está no piloto automático. Lendo um livro, assistindo um filme, uma série, né? A gente chora junto, se emociona, a gente sabe que é ficção, mas por que a gente se emociona? Porque está conectado naquilo. A crença espiritual religiosa, né? Quando a gente vai para a igreja, independente da igreja, mas a gente se concentra naquilo que está acontecendo ali, a gente também consegue ficar num estado alterado de consciência. Enfim, vários momentos. No consultório, a gente segue um protocolo certificado pela ISO 9001 que nos leva à nossa conexão conosco. Então, concentração em você, na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos, e você vai se conectando com você. Então, isto é hipnose. Regressão de memória é acessar uma memória regressa. Então, toda hipnose é uma regressão de memória? Não. Não. É? Então, hipnose é uma coisa, regressão de memória é outra. A regressão de memória, eu vou voltar para o passado? Eu vou voltar a ser um feto? Eu vou voltar a ser uma criança? Não. Eu vou acessar uma memória regressa. No aqui e no agora, mas com a sensação física e mental e emocional de que se eu estivesse lá naquele momento, sabendo que eu estou aqui. É um pouco confuso, mas quem já passou pelo processo entende perfeitamente o que eu estou falando, né? Então, não se trata de perder o controle, mas sim de assumir o controle sobre si a um ponto, a um nível que você consegue atravessar a linha, o fator crítico da mente subconsciente, que é a linha que divide o racional do subconsciente, que é autônomo e automático, para que você acesse uma memória regressa em determinado espaço de tempo. Qual memória eu vou acessar? Aquela que a gente combinou antes, numa consulta de terapia. Eu quero saber qual é a origem das minhas crises de ansiedade. Então, a gente segue um funil para que o cliente chegue lá. Então, nunca é feita de maneira aleatória, né? Existe todo um protocolo para isso, né? Para que o cliente vá acessar aquela raiz, aquela linha, aquele problema, né? Não é feito nunca de maneira aleatória. Então, eu posso ficar preso numa memória? Preso você já está. Né? Se você está manifestando dor e sofrimento na sua vida, você já está preso. A gente vai fazer o resgate da sua versão que está presa em alguma emoção vivenciada no passado. Então, existe algum risco? Não, nenhum. Extremamente seguro, estou falando de mim, dos meus atendimentos, né? Não posso falar de outras pessoas, mas é um protocolo extremamente seguro, onde a gente vai com precisão para a raiz do problema. Isso resolve a vida da pessoa? Não. Depois que a gente fez a hipnose, a regressão de memória, identificou o evento causador inicial, a raiz do problema, a gente precisa fazer o quê? Dar um significado novo para isso. Sair da dor.
olhar para este fato traumático sob um ponto de vista que não seja o do trauma. Então, olhar para a mesma situação fora da dor, fora da emoção negativa. Porque a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o sentimento em relação ao fato. Como? Aceitando, compreendendo e perdoando. Aceitar e compreender não quer dizer que eu estou dizendo que aquilo que aconteceu, que aquilo que as pessoas fizeram comigo é certo. Estou simplesmente reconhecendo que isso aconteceu e que eu não posso mais fazer nada sobre aquilo. E se eu quero viver a minha vida, eu preciso cortar os laços energéticos que me prendem àquela ou aquelas pessoas, àquele fato, para que eu possa evoluir e crescer na minha vida sem mais carregar essas dores. É mais ou menos como uma ferida que já foi cicatrizada. Depois que ela está cicatrizada, eu posso mostrar para todo mundo. Ah, olha aqui minha cicatriz, pode apertar, pode mexer, não vai doer. Enquanto tiver ferida, vai doer. E eu não vou querer mostrar também. E eu não vou querer mostrar. Exatamente. Então, mais ou menos assim que funciona um processo de hipnoterapia. Então, não existe, não acontece, isso eu afirmo, estou falando dos meus atendimentos, a pessoa perder o controle sobre si, bem pelo contrário. Ela assume o controle da sua vida e ela passa a ter domínio sobre as suas emoções, ela passa a ter ferramentas sobre aquilo que aconteceu de negativo na vida dela. E qual o elo que isto tem com as constelações sistêmicas empresariais e familiares? Tudo está relacionado à nossa vida familiar. Então vamos lá, as constelações, Bert Hellinger afirma que somos cerca de 90 a 95% do resultado daquilo que aconteceu no nosso sistema familiar. Programações de mente subconsciente, científico e comprovado, cerca de 80% do que nós somos está relacionado à vida intrauterina e os outros está relacionado à vida nossa dentro do nosso sistema familiar. Então, tudo está relacionado a pai e mãe. Então, nas constelações primárias, as primeiras constelações que houveram, elas sempre foram feitas com representantes, com pessoas. Então, a gente coloca pessoas que representem o nosso sistema familiar ou a nossa dor na nossa vida naquele momento. Isto pode ser feito, então, com pessoas, com figuras, mas também pode ser feito internamente esse processo dentro da nossa mente, porque eu consigo acessar essas vivências e essas memórias dentro de mim. Então, não necessariamente eu preciso de pessoas, né, de figuras, porque a física quântica já comprovou que no universo tudo é energia. Então, se eu simplesmente nesse momento puxar aqui, trazer a energia do meu pai e da minha mãe, eu vou poder senti-los no aqui e no agora. Isso é científico e comprovado. Isso não tem nada a ver com o espiritual, né? A gente consegue sentir a energia das pessoas. Então, por isso que a gente consegue fazer esse processo também no individual, sem que haja uma representatividade, sem que haja uma exposição, né? Porque mesmo que a gente faça todo esse processo de constelação em silêncio, vão haver manifestações de dor e de sofrimento. E muitas vezes a gente não quer expor, se a gente tem dificuldade de colocar isso para um único profissional de maneira sigilosa dentro de um consultório, quiçá dentro de um grupo onde nós não podemos ser responsáveis pela ação dos outros fora do grupo. Porque as pessoas podem ser sigilosas ou não. Ou não. Cris, me perdoe se eu falar alguma bobagem, eu vou fazer uma pergunta aí que não tenha a ver com esse processo de hipnose. Mas a gente vê casos na televisão das pessoas fazendo hipnose com o público. Chama uma pessoa lá. Não tem nada a ver com essa hipnose de consultório, de terapia. O que tem como explicar o que eles fazem lá e o que acontece no consultório? Quais são as diferenças?
não é tão diferente assim. A gente chama assim de hipnoterapia clínica. Certo. É um protocolo. E hipnose de palco, que são essas de entretenimento, né, que são feitas. O processo é o mesmo. Concentração. Preciso me concentrar em algo. Então, tem muitos vídeos, né, que rolam. Pyong é um deles, né? Não sei se você já viu alguns vídeos do Pyong, né? Ele tem muitos, tem inclusive um canal no YouTube, onde ele faz lá as demonstrações dele de hipnose de entretenimento. E ele sempre fala nos vídeos dele, olha, não vamos fazer isso em casa. Por quê? Porque a gente faz um contrato hipnótico. O que é o contrato hipnótico? Quando você vem para o consultório, eu te peço autorização, você precisa me dar autorização, eu posso te hipnotizar, eu posso te conduzir a esse momento. Se você não me der autorização, nada vai acontecer. Entendo. O hipnoterapeuta, ele não tem poder de fazer nada com o cliente, sem que ele queira. Todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. Eu sigo um protocolo certificado pela ISO 9001, mas se você não seguir aquilo que eu estou falando para você, você não vai entrar em transe. E você só vai entrar em transe se você quiser entrar. Então, por isso, é assumir efetivamente o controle sobre si. Quando se fala de hipnose de palco, é a mesma coisa. Lá a pessoa vai falar, posso te hipnotizar? Posso. Pronto, autorizou. A partir daí, a pessoa vai atendendo aos comandos. Atendendo aos comandos. Mas ela aceita seguir os comandos. Existe a indução de choque, sim. Chopra trabalha muito com isso, né? Tem livros que falam sobre isso, que é a indução instantânea, né? E ele afirma, e ele comprovou que se consegue colocar em hipnose qualquer pessoa sem que ela saiba e sem que ela queira. Sim, pode. Acontece? Sim. Mas para que essa pessoa se mantenha no estado de transe, ela precisa aceitar esse comando. Então, sim, existe essa indução de choque, mas para que ela se mantenha no transe, ela precisa aceitar os comandos. E se ela não aceitar, ela não vai, né? Então, não existe risco de manipulação. Até onde eu sei, até onde eu estudei, não. E no protocolo que eu sigo no consultório, não, nunca, em hipótese nenhuma. Não se faz nada que o cliente não queira. Ele autoriza. Ele autoriza. E mesmo em transe, se eu te der um comando que você não aceitar, morde essa cebola e pensa que é uma maçã. Se você não aceitar o comando, não vai acontecer. Porque a cebola continua sendo a cebola, né? Mas você vai comer como se fosse uma maçã. Vai sentir o gosto da maçã? Vai, porque a nossa mente tem esse poder. E aí se entra novamente numa outra área, funcionamento da mente humana. A nossa mente tem esse poder e essa capacidade da percepção extrasensorial, de sentir além dos 5 sentidos, né? Aí já é uma outra conversa. Mas sim, é possível, mas desde que se aceite o comando. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fazia magistério e teve na cidade uma pessoa chamada Fauzi Kifuri. Não sei se você lembra, mas tem um livro dele, enfim. E ele falava sobre paranormalidade. E ele ia na escola e ele fazia uma espécie de hipnose lá para a gente ficar com a mão fechada assim e a gente não conseguia soltar. Na verdade, tinha muita vontade que a minha mão ficasse presa, mas nunca ficou. E eu lembro que as que ficavam presas, ele chamava lá na frente e ele continuava fazendo isso, e a pessoa continuava fazendo os comandos dele, e era impressionante. Agora você vai dormir, agora você vai fazer isso, e agora você não vai conseguir falar. E a pessoa não conseguia mesmo. Até teve uma moça que ele falou assim, você vai entrar de graça hoje lá. Eu lembro que ele se apresentou na Casa da Cultura. Você vai entrar de graça lá, porque eu quero que você participe também lá da minha palestra, enfim. Mas é bem isso que você disse. Se a pessoa não quiser, eu acho que eu tinha sempre esse receio de perder a consciência, que eu nunca consegui fazer, né? E teve outros momentos que eu tentei também, mas nunca consegui. Até teve um momento que eu estive com a Cris e que eu falava assim para ela, não, Cris, não vai dar, Cris, eu não vou conseguir. E aí a Cris falava assim, tá bom. Acho que uma hora ela perdeu a paciência. Tá bom, mas se você não conseguir, a gente para. Tá bom.
E, assim, impressionante, gente. Acho que foi uma regressão, não foi hipnose, foi uma regressão que eu acho que o processo você vai dando os comandos também de respiração, você vai acessando memórias e voltando, relaxando. Mas só que quando a pessoa fala a palavra relaxe, é um momento que a pessoa fica mais tenso. Comigo funciona assim, né? Fala, relaxe, pronto, fiquei tensa. E aí ela chegou num ponto que ela falou, não, vamos, se você não conseguir, a gente para e vamos fazer outra coisa, e vamos tocar o barco. Mas foi impressionante que quando ela disse assim, você está na frente da sua casa, na casa que você passou a infância, eu estava na frente da casa que eu passei a infância. Dia ensolarado, uma casa de madeira, a flor plantada na frente da casa. Impressionante, gente. Uma experiência incrível, assim. Certo, então vamos lá. Mas nesse dia, daí eu autorizei, né? Eu consegui autorizar. Isso. Então vamos lá. Quando você fala assim, o profissional veio lá e fez o teste das mãos coladas. O que é isso? Ele estava testando o nível de sugestionabilidade das pessoas que estão ali. Então, quem é muito sugestionável aceitou a sugestão. Ai, mas eu também queria. A consciência queria. Mas o subconsciente não. Por quê? Eu vou perder o controle. E eu não posso perder o controle. Então, toda pessoa que tem a necessidade do controle, ela tem programação de medo e de insegurança. Ele era um estranho. Ele não era uma autoridade para você. Ele poderia ser uma autoridade, mas não para você. Então, não vai. O subconsciente nos protege. Então, existe também a sugestionabilidade. Eu sou tão sugestiva que eu me autossugestiono a não permitir que a minha mão cole. Não para essa pessoa que eu não sei o que ela vai fazer comigo depois. Exatamente. E eu brinco que eu comento assim com a minha mãe, com amigos e tal, que eu tenho medo de ter que fazer uma cirurgia, porque eu fico pensando que pânico que eu tenho da anestesia geral. Tanto é que eu nunca fiz nada com anestesia geral. Porque eu vou perder o controle. Então, medo e insegurança. Olha só. Revelações, gente. Revelações aqui nesse lugar. Mas abriu aqui para mais uma coisa que eu queria falar, agora escapou. No consultório também, para que funcione, o cliente, a pessoa que está ali, ela precisa confiar no profissional. Se ela não confia no profissional, não vai acontecer. Ela não vai se sentir segura. Não vai se sentir segura, porque é essa história, fecha os olhos, relaxe. Né? Ela precisa se sentir segura, ela precisa ter certeza quando ela fechar os olhos e relaxar e se desarmar, que a pessoa que está ali não vai fazer mal para ela. Então tem tudo isso. Então, por isso que às vezes a gente precisa trabalhar algumas questões antes para que esse processo realmente aconteça. Não chegou lá, por exemplo, não é na primeira consulta que seria já a hipnose? Não, nunca é na primeira. A gente sempre faz a ficha de anamnese na primeira, aí eu explico todo o funcionamento da mente humana, aí sim, na segunda a gente já pode fazer. Na grande maioria das vezes, nos meus atendimentos, eu já faço na segunda sessão. Cris, voltando um pouquinho para falar, eu sei que a gente está bem falando bastante aqui, mas eu ainda acho que a gente teria que ter mais um episódio aí para a gente falar mais um pouquinho, mas falando da constelação familiar ainda. A gente, dentro da ancestralidade, por exemplo, um bisavô meu assassinou alguém. Isso se revela durante a constelação? A pessoa consegue enxergar isso, mesmo que ela não saiba. Eu nunca soube, isso ficou escondido lá na minha família, mas durante a constelação é possível essa revelação? E outra, isso fica registrado na minha memória, como se eu tivesse em algum momento vivido isso, ou em algum momento eu sonho com isso, ou sinto isso? Sim e não. Então vamos lá. Sim, com toda a certeza do mundo, se o meu bisavô matou, tirou a vida de alguém, isso vai se manifestar na vida daqueles que vieram depois. Como? Se o meu bisavô tirou a vida de alguém, o meu sistema familiar está devendo uma vida. Então, provavelmente vai ter alguém ali que vai se suicidar
por amor àquela criança, ou aquele ser, ou aquela pessoa que foi tirada a vida. Lá atrás, pelo meu bisavô. E normalmente isso vem na segunda geração. Então foi meu bisavô. Então não, o problema não vai estar no meu avô, vai estar no meu pai. Meu pai que vai manifestar. Na grande maioria das vezes. Pula uma geração. Pula uma. Na grande, não é uma regra, mas na grande maioria das vezes. Os netos são muito leais aos avós, né? Então, normalmente pula uma. Numa sessão de constelação, é possível ter clareza sobre isso? Sim e não. Como a gente não fala, né? Através do movimento, a gente pode ter a percepção, e isso pode ficar bem claro, ou não, né? Então, tudo isso depende do tamanho da dor. Por quê? Os segredos, tudo aquilo que é um segredo familiar tende a não ser revelado. Por quê? Eu preciso da autorização da energia desse sistema. E só vai ser liberado o que a energia do sistema liberou. Vai aparecer as consequências daquilo, muito claro. Mas talvez a origem não tão claras. Da mesma forma, num processo de hipnose e regressão de memória. Em casos de abuso, por exemplo, crianças que foram abusadas quando muito pequenas. Quando se vai para a regressão de memória, nem sempre ela vai ter a visão de quem foi o agressor. Ela vai ter a sensação física, mas não vai ter a visão, principalmente quando foi pai, quando foi irmão, quando foi alguém muito querido, porque o subconsciente protege, né? Então, tem todas essas questões. Às vezes fica muito claro, visível, visão 3D, né, numa sessão de hipnose e regressão de memória, mas às vezes não. E numa constelação, são sempre pessoas representando, ou então a energia. Então, não fica visível. São sensações, né? Então, ainda a hipnoterapia, a hipnose e regressão de memória pode te trazer uma clareza maior, mas nem sempre ela vai mostrar. Entendo. Subconsciente protege. Então, já atendi vários casos, né? Onde a pessoa fala, Cris, eu não vi nada, mas você sentiu tudo. Não. Pronto. Né? Já entendeu o que aconteceu, isso. Mas não, porque não importa, não identifica. Isso, porque não importa o que houve. Qual é o fato mais importante? O que eu vou fazer com isso? Num caso desses, o avô tirou a vida de alguém. O que precisa acontecer? Essa pessoa que foi morta, ela precisa ser reverenciada. Ela precisa ter um lugar. Ela precisa ser honrada. E as pessoas fazem o quê? Ninguém quer olhar para isso, ninguém quer falar sobre isso. Há uma exclusão. Porque se eu tirar a vida de alguém, essa pessoa passa a me pertencer, espiritualmente falando. Eu me torno responsável por ela. Por isso que ela precisa ter um lugar dentro do meu sistema familiar. É difícil. É muito difícil, porque realmente a gente não sabe. Eu falei de bisavô, mas isso reverbera de antes, tataravós, sim, até de pessoa... a sétima geração. Então, tem coisas que a gente não vai saber não sabe, mesmo. Não sabe. Não vai ter essa consciência. Isso, e a família então, por também isso, não importa o que foi, o que eu vou fazer com isso. Então, reverenciar, perdoar, incluir, aceitar, né? Ponto. Não importa. E assim, a constelação, a base da constelação, até gostaria que você falasse um pouquinho dessa base da constelação, como que ela surgiu. Eu acho que é interessante que a gente está falando desde o começo a constelação sistêmica e constelação empresarial, e de repente quem está assistindo a gente não tem essa noção do que é, né? Qual é a base, como surgiu. Eu acho que é interessante você comentar sobre isso e comentar também do curso que você fez de 4 anos, que precisa ter um curso, que não é algo eu vou ali e faço, é uma formação, enfim. Isso, Bert Hellinger é um filósofo alemão, ele já é falecido há uns 6 anos, e foi ele que desenvolveu esse método. É um método terapêutico com o objetivo de quê? Identificar os emaranhados sistêmicos, né? Porque ele lá nos atendimentos dele, ele percebeu que havia um padrão de repetição.
padrão de lealdade sistêmica, que nós acabamos repetindo tudo aquilo que acontece dentro do sistema familiar, esses elos, essas conexões. Então, ele desenvolveu esse método, essa técnica que se chama as constelações sistêmicas, porque sistema familiar, né? Constelações sistêmicas empresariais e familiares. Por que empresariais e familiares? Porque tudo que acontece na família se manifesta também na empresa. E tudo aquilo que se cura dentro de um sistema familiar, dentro de uma família, vai se manifestar no nosso trabalho, no nosso financeiro, na nossa vida afetiva. Então, são técnicas já utilizadas há muitos anos e que têm um resultado muito forte, muito expressivo, porque justamente vai exatamente onde está a dor. A origem. A origem, porque quando a gente normalmente vai procurar ajuda, a gente vai falar da consequência. Ah, eu tenho crise de enxaqueca, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Na terapia, a gente vai fazer o quê? A gente não vai trabalhar a depressão, nem a ansiedade, nem a enxaqueca, o problema financeiro, o problema familiar, o pânico, a fobia. A gente vai trabalhar a origem de tudo isso. Então, por isso que é tão eficaz, por isso que é tão eficiente o método das constelações, da reprogramação mental, porque tudo busca a olhar para dentro. Tudo que um ser humano vive é apenas uma consequência de uma programação da sua mente subconsciente. De onde vêm as programações? Do sistema familiar. E aí entra totalmente as constelações e estes emaranhados sistêmicos, né, que acontecem dentro da vida da família. Então, eu fiz uma formação com o Peter, que é um filósofo direto do Bert. Fiz essa formação, foram 4 anos de estudo, né? O curso foi todo em alemão, onde a gente estudou todas essas questões familiares, tudo o que pode acontecer dentro de um sistema familiar, oriundo dessas disfunções dentro do relacionamento papai, mamãe, dos avós, dos ancestrais, de tudo isso. Então, muitas vezes parece simples quando você vai no consultório e a gente faz ali uma constelação com figuras, ou faz uma reprogramação mental, ou faz uma hipnose, uma regressão de memória. Porém, existe muito estudo, existe muito embasamento teórico, científico por trás de tudo isso, né? Então, às vezes, as pessoas até falam para mim: nossa, Cris, parece que você me conhecia. Parece que você sabia da minha vida, mas não, né? É um desenho que a gente faz da pessoa através daquilo que ela vai falando para a gente, porque a nossa mente funciona de maneira matemática. Né? Então, se eu excluo alguma pessoa do meu sistema familiar, eu vou ter um determinado tipo de reação, de causa e efeito na minha vida. Então, tudo vai ficando muito lógico, muito racional. Porém, isso não acontece da noite para o dia. Há muito estudo por trás disso. E por isso que eu falo sempre que nos meus atendimentos eu faço com muita segurança, porque tem toda... não é um achismo. Existe uma fundamentação teórica para isso. Muito bom. Cris, a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria que você falasse o local do seu atendimento, que você mudou recentemente, então acredito que a maioria das pessoas ainda não saibam onde fica, então acho que é importante você dar o endereço certinho. A Cris tem um diferencial, gente, porque a Cris recebe lá pelo WhatsApp, ela faz o atendimento pelo WhatsApp, ela agenda a consulta, isso é bem bacana, porque traz essa proximidade com o paciente, com o cliente que vai ser atendido, e eu acho bem importante esse diferencial. Por isso que eu admiro demais essa profissional que está aqui e gostaria que ela falasse para a gente o endereço direitinho lá, que não é longe, é pertinho, é facinho de encontrar aqui no centro da cidade mesmo, perto da Bola de Neve, né, Cris? Isso. Perto da Bola de Neve, mas tem certinho aí o endereço? Eu estou atendendo na clínica H mais Saúde e Estética, na Avenida Eliomar Meira Xavier, 389, bem no centro, em frente à Bola de Neve.
Então, é isso que a Tati estava falando, né? Eu gosto de ter essa linha direta com o cliente. Então, mande mensagem para mim, vou deixar meu WhatsApp. Pode deixar também depois no rodapé lá da nossa... conversa. 4299-138-8491. Então, se você está nos ouvindo, nos assistindo, tem alguma dúvida, quer mais informações, tá? Não hesite, mande mensagem. Eu respondo todos. Às vezes demora um pouco, mas eu sempre respondo, né? E tem o Insta também, né, Cris? Tem o Instagram também, @CristianeSpor. Embora todos me conheçam por Cris, né? Se falar quem é a Cristiane, as pessoas não sabem, né? É a Cris, né? Já se tornou. Por que Cris? Justamente por isso, essa intimidade, essa linha direta. Essa proximidade, porque quando as pessoas chegam até mim, eu quero que elas sintam em mim, sim, uma referência, uma segurança profissional, mas também que elas se sintam acolhidas por um outro ser humano. Que assim como elas, assim como você, assim como todos nós, tem uma história, tem uma bagagem, e foi o início da nossa conversa, né? Eu tenho uma história, eu curei muitas dores, eu ressignifiquei muitas dores, e eu acredito que a minha missão é contribuir na vida de outras pessoas para que elas também possam se encontrar e se tornarem pessoas melhores do que elas já são. Maravilha. Cris, muito obrigada. Quero fazer um convite. Pode fazer, fica à vontade. No dia 19 de julho agora, nós vamos ter um encontro que se chama Essência Feminina, o Despertar. Um encontro só para mulheres, uma imersão ali na Chácara Gurá, pertinho do supermercado Lobax, deve dar uns 800 metros dali, ela fica bem dentro da cidade, no asfalto. Vai iniciar às 13 horas e terminar às 18. E a gente vai trabalhar muito essa questão da ancestralidade feminina, dos emaranhados sistêmicos, do sagrado feminino, a reconexão do eu sou, né? Realmente um despertar da consciência feminina, porque o que acontece? Com toda essa desestruturação familiar, nós, mulheres, nós nos tornamos, na grande maioria das vezes, provedoras das nossas casas. Isso já é um dado do IBGE. Quantas mulheres que são hoje providas, quantas famílias hoje são providas por mulheres? Eu acho que 70%, 80% Sim. já, né? É um dado estatístico, né? E aí a gente acaba se perdendo de si, se perdendo da nossa essência feminina, da leveza, do amor, da conexão, da tranquilidade, de si mesma, do que eu sou, porque a gente acaba assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Porque quando falta alguém lá no sistema familiar, quando falta a figura masculina, alguém vai suprir esse lugar. Se eu, como mulher, vou suprir esse lugar, quem vai ficar no meu lugar? Se eu ficar no meu lugar e o meu filho suprir esse lugar, como que ele vai ser criança? Como que ele vai ser pequeno? Né? O contrário também pode acontecer, né, Cris? O contrário também pode tem pais que assumem o papel do filho e pais que assumem o papel do filho, mas assim, a gente fala muito da figura feminina assumindo o papel da figura masculina, mas raras vezes a pais assumindo também a figura feminina, porque as mães às vezes saem e os pais acabam assumindo tudo ali, né? Acabam assumindo tudo. Então, essa imersão é justamente para isso, né? E ela está num valor bem simbólico, né? Se vier você sozinha, é 297. Se vier você com uma amiga, 157. Se vier você sozinha, 297, 257 e 197. Certo. Mas assim, Cris, para as pessoas que quiserem maiores informações, eu acho que dá para entrar no seu direct no Instagram, mandam lá direitinho. E também você está fazendo a propaganda lá no Insta, né? Aí eles veem direitinho essa tabela aí, eles vão entender os valores, que é bem importante, que é um investimento. A gente entende que quando é cuidado com a gente tem que entender que é um investimento para a nossa saúde mental, emocional, enfim. E é importante a gente ter esses momentos assim, né, bem femininos, poder sair um pouco da casa, sair do ambiente
da casa, da família ali, do ambiente do trabalho, procurar outros lugares, conhecer outras pessoas, outras mulheres. Muito bom. Então, entrem no @ da Cris, que é Cristiane Expor. Coloquem no direct se tiverem dúvidas. Aí você pode entrar em contato com a Cris, ela mesmo responde e vai dar todas as informações. E também pode mandar para mim lá no meu direct, que também eu encaminho o WhatsApp da Cris sem problema nenhum, tá, gente? Muito bom. Então, assim, realmente a gente precisa, né, de ter esses momentos com mulheres. Então, parabéns, Tati, pela iniciativa, né, por esse programa, por esse espaço, por esse canal. Que bom. Nós precisamos nos fortalecer umas às outras. E quando a gente está em contato com outras mulheres, a gente percebe que todas têm uma história, que todas têm dores. Às vezes a gente vê uma mulher na mídia, no trabalho, na rua, no supermercado, enfim, a gente fala assim, nossa, que mulher segura, que mulher empoderada. Exatamente. Queria ser ela, né? E quando você vai conhecer, você percebe que ela também tem as é um mesmas ser humano, fragilidades. que ela também tem fragilidades. Então isso nos dá força, né? Para que a gente olhe com mais amorosidade para as nossas dores, mas para que a gente também possa ver as nossas forças, né? E olhe também para as companheiras com uma rede de apoio mesmo. Exatamente. A gente falava numa outra entrevista que eu tive aqui com a Aline e com a Eve, que às vezes a gente, as mulheres, tem uma lenda, que eu espero que seja lenda, que as mulheres são desunidas. Que o homem é unido até o último ali, né? Se defendem e tal. E mulher é desunida. E a gente tem que mudar esse paradigma, quebrar esse paradigma, porque as mulheres precisam se apoiar mutuamente, entender-se, compreender-se, saber que todas temos fragilidades e que precisam umas das outras, né? Infelizmente não é uma lenda. Não é uma lenda. Vem da onde? Do sistema familiar. Nós, mulheres, aprendemos a competir. Entre nós. Sistêmico, né? Ancestral, porque as mulheres lá com 14, 15 anos já tinham que ter um pretendente, já tinham que casar, já tinham que sair de casa, porque senão elas perdiam a sua utilidade na vida. Então a gente aprendeu a competir umas com as outras, porque a gente precisava ser escolhida. Então, hoje somos mulheres independentes, donas de nós. Nós é que escolhemos. Porém, o que manda é o que está programado no subconsciente. O subconsciente está dizendo, é perigoso, é sua concorrente. Olha, só temos que trabalhar isso, minha gente. Vamos trabalhar esse negócio aí pra gente melhorar, pra gente evoluir, pra gente transformar, pelo amor de Deus. Cris, a gente podia ficar aqui umas 2 horas conversando, que eu ia amar. Vai surgindo muitas dúvidas e a gente acaba aumentando o assunto, enfim. Se fosse ao vivo, eu acho que tinha gente fazendo pergunta aí. Mas, Cris, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Admiro demais você enquanto profissional, enquanto mulher. Eu vi sua transformação no decorrer do tempo aí, que só foi evoluindo cada vez mais, isso é muito importante. Gostaria de ter você mais vezes aqui, quem sabe fazer um ao vivo para a gente ver, fazer perguntas.